Se Satanás quisesse destruir você, ele não começaria tirando seus bens, ele começaria plantando um pensamento. Porque antes de alguém cair em pecado, ele cai em uma ideia. E nessa aula hoje quero falar sobre a atuação do inimigo na nossa mente, porque a mente é o campo de batalha. A maior parte das batalhas espirituais não acontece em manifestações visíveis, acontece no silêncio dos pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que pensamentos podem se rebelar. E se podem se rebelar, podem ser usados contra você. Aí eu te pergunto, quem governa a sua mente hoje? A teologia, ela ensina que a queda afetou o intelecto. Não apenas as emoções, não apenas comportamento, mas a forma de pensar. Como ensinou João Calvino, a mente humana tornou-se obscurecida pelo pecado. Isso significa que o inimigo não precisa criar um terreno, ele já encontra um terreno fragilizado. E o primeiro ataque, quando a gente vai ver dentro da Escritura, sempre foi intelectual. Em Gênesis capítulo 3, Satanás não começa com violência, ele começa com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele ataca a interpretação, ele distorce a verdade, ele semeia dúvida. Toda queda moral começa com uma distorção mental. Você nunca pega primeiro com as mãos, você pega primeiro com a mente. E a arma da acusação é uma das mais utilizadas por Satanás. Apocalipse chama Satanás de acusador. E a acusação atua na consciência. Ele sussurra, você não mudou, você não é digno, Deus não vai te perdoar dessa vez. Mas há diferença entre convicção e condenação. Há uma diferença enorme entre eles. Porque convicção leva ao arrependimento e a condenação leva ao desespero. Como respondeu Martim Lutero às acusações do diabo? Sim, sou pecador, mas Cristo morreu por pecadores. A mente que esquece a justificação se torna presa fácil da acusação. Outro ponto é que Satanás ele vai tentar criar fortalezas mentais. E Paulo fala a respeito disso. Paulo fala de fortalezas. Fortalezas não são demônios territoriais. São estruturas mentais consolidadas. São ideias repetidas até parecerem normais. Pode ser, eu nunca vou mudar, todo mundo faz, isso não é tão grave, Deus entende. Uma mentira repetida se torna verdade funcional. Quais pensamentos, eu te pergunto, você tem alimentado sem questionar? A guerra espiritual é a guerra de narrativas. E nós precisamos entender isso. Da forma que ele atua, por exemplo, na dimensão cultural. O inimigo não atua apenas individualmente. Ele molda mentalidades coletivas. Como afirmou Abraham Kuyper, Cristo reivindica cada centímetro da existência. Isso significa que o campo da batalha inclui educação, política, mídia, cultura. Romanos capítulo 2 diz, não vos conformeis com esse século. Conformação começa na mente. E se você consome sem discernir, a sua mente será moldada. E isso causa um efeito no ético do pecado em nós. Na teologia reformada, por exemplo, falamos do efeito no ético do pecado. E o pecado distorce a capacidade de perceber corretamente a realidade. Isso significa que o descrente interpreta o mundo a partir do pressupostos errados. E o crente ainda luta contra requisitos dessa distorção. Essa é a nossa luta. Você pode amar a Cristo e ainda pensar de forma moldada pelo mundo. E essa é a tensão da santificação.
aonde nós criamos esse padrão de santificação, de transformação da velha natureza, velha mentalidade para uma nova mentalidade. E então, como que nós vamos lutar contra isso? Como a armadura protege a nossa mente? Efésios fala do capacete da salvação. E o capacete protege a cabeça. Sem segurança da salvação, a mente se torna instável. Sem escritura, a mente se torna vulnerável. Jesus venceu o deserto citando corretamente a palavra, como declarou Charles Spurgeon. Uma Bíblia bem compreendida é a arma poderosa. Guerra espiritual na mente não é gritar, é pensar biblicamente. E para isso, nós precisamos ter uma vigilância constante. 1 Pedro diz que o inimigo anda ao derredor como um leão, mas ele procura brechas. Brechas mentais incluem fantasias alimentadas, ressentimentos cultivados, narrativas não confrontadas, conteúdos consumidos sem filtro. Você vigia, por exemplo, o que entra na sua mente? O que entra repetidamente forma convicções. Convicções formam decisões e decisões formam destino. Então nós precisamos se atentar a isso. Mas agora preste atenção. Essa aula não é para gerar paranoia. Em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz que Cristo despojou principados e potestades. O inimigo atua, mas atua derrotado. Ele influencia, mas não governa. A mente regenerada pode ser renovada. Se Cristo governa sua mente, o inimigo perdeu território. A batalha mais perigosa não é o que você vê, é a que você pensa. Se o inimigo dominar seus pensamentos, ele influenciará a sua vida. Mas se sua mente estiver cativa a Cristo, você permanecerá firme para sempre. Escreva aí nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Na próxima aula, vamos tratar das disciplinas espirituais que fortalecem a mente contra as estratégias do inimigo. Se você ainda não segue o nosso canal, segue aí para que você fique atento a essas novidades que vão surgindo de estudo dentro dessa área. E se você ainda não curtiu, curte aí esse vídeo para que possa gerar um engajamento para que outras pessoas também possam assistir. Deus abençoe e até a próxima aula.